Beleza, senhoras e senhores. Hoje nós vamos analisar 500.000 sequências através de um programa BLAST para poder comparar elas com um banco de dados para saber o que que elas fazem, né? Qual é a função de cada uma das 500.000. Ninguém sai daqui hoje antes de analisar as 500.000. Eu estou compartilhando aqui a minha tela inteira, eu acho, né? Beleza. E então eu vou clicar meu PUTTY, meu programa PUT, né? Eu já tenho gravado da aula passada, eu posso download, né? Assim, para carregar aqui, tal. Quem não tem da aula passada, aqui tem que escrever o nome da máquina, né? Deixa eu compartilhar essa tela aqui para vocês verem ela um pouquinho maior. Fica um pouco melhor. O cara, juro que devia ter um Alt Tab aqui para a gente ficar trocando de tela. Mas não tem, não. Então, cadê meu put Marsala aqui? Tá aqui. Então, vocês estão vendo, ó, quem quiser abrir um put aí, quem não fez, é simples. Você precisa dar o host name. Pode ser o número IP, né? Que eu nem vou contar para vocês qual é, ou pode ser o nome da máquina. São 4 palavrinhas com ponto, né? A primeira é o nome da máquina, mesmo que a gente batiza, nós chamamos ela de bioinfo. A segunda palavra é o prédio, depois a universidade e o país, né? Então é bioinfo.icb.fmg.br. É uma coisa simples. Aqui a gente coloca o nome da conexão só para a gente ter gravado aqui embaixo e dar um save, né? Então, como eu já tinha salvo, eu peguei a Bioinfo Marsala e dei um load. Se eu quiser, por exemplo, hoje dar aula com a Bioinfo marrom, né? O roxo, por exemplo, eu dou um load aqui, ela já fica carregada, né? Aqui é biodados, né? Bioinfo marrom, load, tá? Beleza. Vou dar aula com a marrom hoje. Então, beleza. Então, quando vocês fazem isso, né? Você dá um open na conexão, ele vai pedir o meu login, que é o nome do usuário. Eu peço desculpa por ter bio em tudo, mas é bio UFMG, né? Que é os alunos da UFMG, bio UFMG. E a senha, lembra da grande família, Taquis Carrara no plural, tudo junto. Beleza, vocês não vão ver eu colocando a senha, porque vai mudar de janela, né? Então, vou dar um open aqui, ó, 1, 2, 3, deu open, ele está perguntando o meu login, vou colocar BioFMG, e a senha está aqui, Cis Carrara, e agora eu vou compartilhar a tela marrom, né? Vocês estão entendendo que ele abriu uma outra tela, agora eu estou com a minha tela marrom aqui, eu vou reduzir ela aqui para vocês poderem vê-la aumentada, tá? Então, o que que eu sugiro para vocês? Pegar a janela do Teams e jogar para o lado esquerdo, né? Colocar ela, fechar ela na vertical, na horizontal, para ela caber lá, para vocês ficarem me vendo. E a janela do Teams de vocês, vocês colocam do lado direito. Então, vocês vão me copiando aí, tá? Eu faço de propósito a minha janela bem pequenininha, de tal maneira que a letra fica bom para vocês verem aí, tá? Ok, está na hora de eu perguntar para os meus perdidos do meu Brasil se vocês conseguiram ver isso aqui, ó, BioFMG, que é o usuário, né? Esse arroba significa em inglês, na máquina Bioinfo, tá? Se vocês viram, chegaram nesse lugar, se vocês derem o comando para listar o que tem lá nesse lugar, que é o comando ls, vocês vão ver que tem um monte de pastas ali, né? E a gente vai entrar na pasta noturno já já. Quem sabe entrar já pode entrar, né? Eu vou ensinar. Alguém precisa de ajuda? Password, login, put, tudo certo? Até aí vocês aprenderam? Se aprenderam, vocês Professora, estão de certo que esse login e parabéns. senha mesmo? Takis Carrara é assim, ó. Takis Carrara no plural, porque são 2 táxis, né? E eles nunca sabem se a empresa chama Carrara Táxis ou Táxis Carrara. Então, de vez em quando eu troco a senha de Carrara Táxis para Táxis Carrara, por isso que
É assim. Vocês assistiram já a Grande Família, né? Takeshi Carrara, Agostinho. Aí, como a senha não aparece, vocês têm que ter fé, né? TAX, né? Carrara. Não é uma senha difícil de digitar, com os dois dedos assim, dá para digitar fácil sem se perder. E aí, se vocês derem LS, vocês vão ver isso que está aí, né? Fiquem ligados que eu costumo dar clear aqui só para facilitar para vocês. Vocês não precisam ficar dando clear aí, tá? Clear é para o terminal ficar limpo, para o meu cursor subir aqui, porque senão meu cursor fica na última linha, é ruim para vocês. Eu fico dando clear aqui, vocês não precisam ficar dando clear, não. Ok, senhoras e senhores, vocês já aprenderam um negócio, que é entrar numa máquina servidora de 48 cores, 64 GB de RAM, uns 10 TB de HD, que fica lá no ICB. Não é a nossa máquina mais poderosa, mas é uma máquina bem boazinha, né? Para a gente poder dar aula. A máquina mais poderosa, um dia eu explico para vocês como é que entra, chama Sagarana, né? Beleza. Então, eu quero que vocês deem o ls aí, que é um dos comandos que eu insisti muito na aula passada, que é para listar as coisas, né? E o outro é change directory, para mudar de diretório, porque eu quero entrar no diretório noturno ali, ó, tá vendo aquele noturno? E eu ensinei para vocês na aula passada para usar o tab, fica do lado da letra Q, né? Aquelas linhas assim, né? Famoso tab. Então, você vai escrever assim, change directory, que é CD, e dá um espaço. Por que que dá espaço? Porque quando eu falo com o computador, eu falo uma coisa, outra coisa, entendeu? Tem uma respirada aí no meio. Então, CD espaço. Agora, assim, eu sempre ensino isso lá na disciplina de bioinformática, coloca só a primeira letra e usa o tab, tá? Então, coloca aqui o N maiúsculo, o N maiúsculo do noturno, vocês estão vendo ele aqui, né? Noturno maiúsculo aqui. E aí vocês vão apertar a letra Tab. Atenção, olhando para a minha tela, 3, 2, 1, cliquei, tá vendo? Ele preenche para mim. Esse tipo de conduta é muito legal porque você e o computador estão se entendendo, né? Você quer ir para o noturno, ele está indo para o noturno, entendeu? Então, todas as vezes que ele completa é porque ele está te entendendo, ele está colado em você, né? Beleza. Então, assim, agora vocês podem reparar que o meu cursor mudou, eu sou o BioFMG na máquina BioInfo dentro da pasta noturno, né? Eu ensinei na aula passada que tem um comando PWD, né? PWD é o PEF, né? Caminho, PATH, PEF, assim, PEF, né? O caminho para o diretório de trabalho, PWD. Caminho é isso aí, esses nomes com essas barras, tá? É a hierarquia de diretórios. A gente entrou no Home, a gente entrou na nossa pasta BioFMG, todo mundo junto, e a gente está dentro da pasta Noturno, que está dentro da BioFMG, que está dentro da Home. Isso, se fosse gráfico, seria uma pastinha dentro da outra, né? Beleza. Agora nós vamos dar um LS, e agora eu convido, deixa eu dar um clear aqui para dar um LS lá em cima. Estão vendo que eu estou dando clear só para subir meu cursor, né? Beleza. Agora é o seguinte, Arthur, Fael, Ireneu, Manu, Victor, eu sou Jacu, sou eu, Greisex, Léo e MT, Marco Túlio, né, Marco Túlio? Estávamos na aula passada. Se tem alguém que conseguiu entrar na pasta noturno e não tem uma pastinha para entrar agora aqui, para fabricar uma pasta é o comando mkdir, tá? Mkdir, e aí coloca o nome que você quiser para sua pasta, tá? Da minha pasta lá. É assim que faz. Se tiver alguém aí, além dos meninos que estavam na aula passada, se alguém está assistindo a gravação, pode fazer direitinho, tá? Coloca a gravação do lado esquerdo, meia tela, abre o put do lado direito, vai fazendo junto, tá? Beleza? É super simples fazer. Eu sei, parece complicado na primeira vez, mas depois que você pratica, não, tranquilão, tá bom? Mas é assim que a gente faz. Bioinformática é assim, o dia inteiro com esse terminal aqui.
Beleza. Tem alguém aí? Deixa eu ver se eu vou dar mais um LS. Tem alguém que quer brincar de fazer pasta aí e tal, além da galera da aula passada? Não? Então, cada um vai entrar dentro da sua pasta. Como é que entra dentro da pasta? Vocês já sabem, hein? Vocês já sabem entrar dentro da sua pasta. CD, espaço, a primeira letra. Tem gente que tem letra igual. Manu e Marco Túlio precisa digitar duas letras. MA, Manu, e MT para Marco Túlio, tá? Agora, eu não. Eu sou Jacu, eu aperto a letra E e teclo e pronto, eu tô ali, tá? Pela última vez, vamos dar um PWD, tá? E aí eu tenho ali o Eu Sou Jacu, tá bom? Não sei se eu vou dar mais aulas para vocês dentro dessa pasta, mas vamos supor que sim. Então eu vou fazer uma pasta a mais com vocês, tá? Perdidos, não se percam, hein? Dá um PWD aí. Se você não tiver em barra home, barra biofmg, barra noturno, barra o nome da sua pasta, dá um grito aí que eu ajudo, tá? Mas acho que é simples, é só dar CD à pasta, né? Vocês já estão ali. Bom, ou bem ou mal, vocês já aprenderam a entrar numa máquina lá na UFMG, né? Já foi uma aula prática interessante. Agora, nós vamos fazer um pouquinho mais, né? Porque hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo. Nós vamos fazer umas coisas mais legal, tá bom? Bom, eu já falei para vocês que tem uma conta lá, a gente é o BioFMG, né? Usuário BioFMG. Tem um usuário lá chamado treinamento, né? Que, nossa, eu pratiquei tanto para falar treinamento. Tá bom, né? Treinamento. Então, tem um usuário lá, treinamento, que é onde a gente tem coisas, tá? Tudo que eu uso na aula está lá numa conta treinamento, a gente pega de lá e usa aqui, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês umas sequências de tumor que o pessoal me deu para brincar aqui, né? E eu vou dar um les hoje. Na aula passada eu dei um cat para jogar na tela. Hoje eu vou dar só um les, assim, ó. Escreve assim, LES espaço, tá? LES espaço. LES é um programa. Todos esses programas, eles na verdade são feitos por uma comunidade chamada GNU, tá? Esses programas LES, CD, PWD, eles são programas chamados de GNU, né? Foi uma comunidade GNU que fabricou esses programas todos aí. Então, tanto que você consegue usar ele no Linux, você consegue usar ele em qualquer Unix, né? Então, nós vamos usar esse programa LES agora. Então, vamos dar um LES numa coisa que não está na nossa conta, está lá na conta do treinamento, tá? Então, você vai colocar assim, barra home, né? Você coloca só o Hzinho, barra H, e aperta o Tab, tá bom? E ele completa a home. Na aula passada, eu mostrei lá que tem um usuário chamado Totti, um chamado Trinotate, então, um monte de gente com a letra T. Então, para desambiguar entre treinamento e trinotate, você precisa de três letras, TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Se digita TRE, a gente já sabe que precisa digitar TRE, aperta o Tab. Beleza, beleza. Então, nós vamos estar vendo agora as sequências que nós vamos analisar. Essas sequências estão numa aula lá chamada Blast Aula. Eu acho que tem uma outra aula com B, então eu vou pedir para vocês colocarem BL, tá? Não vou ficar mostrando o que tem lá porque demora muito, mas BL, aí aperta assim, ele vai dar Blast Aula, tá? Vocês repararam que a minha tela está pequenininha, então mudou de linha lá, beleza, isso não importa nada não. Aí eu tenho sequências que foram sequenciadas no sequenciador 454 da Roche, então coloca só o número 4 aqui para mim e tabula, tá? Eu estou revisando a aula passada, mas são coisas que vocês já estão aprendendo, né? Como que a gente acha uma coisa
lá na pasta do outro usuário, né? E no final são sequências de tumor, então quero só a letra T, tá bom? Tumor.sec, tá bom? Então, barra home, barra treinamento, barra blastaula, barra 454 data, barra tumor.sec, tá? Então, se vocês quiserem brincar de seguir, né, bioinformática e tal, é da vida do bioinformata saber esses paths, né, esses caminhos todos aí. Sei lá, você quer trabalhar com cardiomiócitos pulsáteis no microscópio, né? Todo dia de manhã você vai ter que pegar uma ratazana, tá? Colocar ela na guilhotina, arrancar a cabeça dela, depois você vira ela, tira o coração, isola as células do coração, coloca numa plaquinha e deixa a plaquinha na estufa. Isso aí de manhã. Quando dá depois do almoço, os cardiomiócitos estão lindos e pulsáteis ali. Então, quem quer trabalhar com cardiomiócito, tem que matar a ratazana todo dia, entendeu? Faz parte. Quem quer trabalhar com bioinformática tem que saber onde é que esse arquivo está, onde, entendeu? Está dentro de uma pasta que está dentro da pasta, dentro da outra. Então, eu já faço aqui mais ou menos a propaganda, porque tem que ser assim. Vai trabalhar o dia inteiro com esse terminal, né? Mas como vocês estão vendo, ele não precisa ser preto com letra verde, ele pode ser marrom, pode ser roxo, pode ser inclusive marsala, né? Muito bem, então eu vou dar Enter aqui e eu vou ver essas sequências, tá? A flechinha para baixo do teclado, aquela setinha, faz ele andar para baixo, a para cima, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas sequências. Tem muitas sequências, tá? O que que eu ensinei de Blast para vocês? Eu ensinei vocês pegar uma sequência dessas aqui assim, por exemplo, tá? Ir lá no Blast do NCBI, colocar ela lá, né? E fazer um Blast. E aí identificar o que que essa sequência faz, né? É homóloga a quem? Ah, a primeira é homóloga à quitina. Aí a segunda, você pega uma outra aqui, deixa eu descer um pouco mais aqui. Você pega a segunda, faz um blast, é um transportador de cloreto, trocador de cloreto, beleza. Pega a terceira, é a proteína P53, tá? Pega a quarta. Então, presta atenção em mim aqui. Não é assim que o bioinformata trabalha, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje como é que ele trabalha. O bioinformata jamais pega as sequências, uma por uma, e depois vê o que que deu. Ele não faz isso, tá? Eu vou mostrar para vocês como que o bioinformata trabalha e eu vou fazer uma análise preliminar aqui com vocês dessas sequências aqui, tá bom? Na aula passada, a gente viu que essas sequências aqui, quantas sequências tem, né? Nós contamos quanto sinal de maior tinha nesse arquivo. Vocês podem assistir depois o filme. A gente concluiu que tinha 510 mil sequências, né, de tumor, tá bom? Então, se eu fosse ficar fazendo um blast um por um, mesmo dividido por todos nós aqui, a gente não ia sair daqui hoje. Mas existe um jeito, e é por isso que eu dou essa aula para vocês mentalizarem como que bioinformática trabalha, né? Se vocês fossem turma de medicina, eu levava vocês lá para abrir um cachorro, sei lá, né? Muito bem. Então, vamos ver como é que o bioinformata trabalha. O bioinformata faz um pouco diferente. Perdidos, meu Brasil, acorda aí. Você vai precisar apertar a letra Q de quit. Pega seu dedo e aperta a letra Q de quit. Quitar, desistir, né? Aperta a letra Q de quit para sair do programa. Aperta a letra Q, saiu. Eu falei 30 vezes, aperta a letra Q. Beleza, saiu. Então, agora eu vou apresentar para vocês umas sequências que eu tenho aí. Eu acho que eu vou usar a sequência mic.pep, né? Acho que eu vou usar mic.pep. Então, vamos dar um less, tá? Numa sequência que está na conta treinamento, está na Blast Aula, mas não está no 454 data, está numa pasta chamada Fastas,
tá bom? Então, vamos lá. less/home, vocês já aprenderam a fazer isso, né? /home, treinamento tem que pôr 3 letrinhas, TRE, né? Vai que tá dando tempo para vocês fazerem junto comigo. Aperta o tab, treinamento. Vai olhando. Vamos entrar no Blast Aula. Você já sabe que precisa do B e do L. BL, Blast Aula. Eu acho que o Fastas é com F maiúsculo. Pode pôr um F maiúsculo para mim aí? Pode ir tabulando aí, ó. Fastas. Olha lá, Fastas, tá? E o Mickey, eu não sei se, acho que tem dois, o Mickey.sec e o Mickey.pep. Coloca a letra M ali assim, né? De Mickey, é com Y, ele vai, ó, aperta, tabula lá. Caramba, ele falou que eu cliquei uma vez, ele não foi, né? Se vocês clicaram também, ele não foi. Então, eu cliquei mais uma vez no tab e ele me mostrou ali, fala assim, Miguel, você quer ir para mioglobina, você quer ir para mickey.pep ou para mickey.sec, né? Eu quero ir para mickey.pep, então eu vou ter que desambiguar aqui, eu vou ter que escrever mickey.p, tá? Entenderam esse negócio de desambiguar? Porque tem o mickey.sec, então ele não vai completar direito se eu não desambiguar para ele, né? Então coloca mickey.p e aí você aperta o tabulador, ele completa para você, tá? Miguel, por que você não escreveu logo mickey.pep? Porque às vezes você erra, escreve Mickey com I, e aí quando você tabula ele não vai. Então, quando você tabula e ele vai, você fica feliz, você sabe que ele colou com você, entendeu? O que você falou, ele entendeu. Mickey.pep, ele vai me mostrar o Mickey.pep agora, entendeu? Então, por isso que é legal usar esse negócio do tabulador. Vamos dar uma olhadinha no Mickey.pep? A minha tela está fechadinha, os aminoácidos estão meio pulando de linha, né? Não sei se eu consigo, só para mostrar para vocês aqui, assim, ó, né? Estiquei para ficar bonitinho. Então, senhoras e senhores, isso aqui é uma sequência de um proto-oncogene chamado MIC. Isso aqui é um formato FASTA, tem o sinal de maior, igual vocês viram na aula passada, né? Só que aqui tem o identificador GI, 7177 e tal. Diz que é uma proteína da base RefSeq, com identificador NP, não sei das quantas, e ela é o MIC proto-oncogênio. Então, isso aqui, tudo que está aqui é um identificador, tá? Beleza? Esse aqui é o identificador dela. E aqui são os aminoácidos, obviamente, né? Começa por metionina, ácido aspartico, fenilalanina, arginina, valina, ácido glutâmico. Esse negócio de código de primeira letra, vocês, por favor, anotem aí para dar uma estudada, porque isso é curso de bioquímica, não é biomol, não, tá? Então, vocês têm que saber o nome dos 20 aminoácidos só pela primeira letra, tá? Beleza. Serina, né? Alanina, essas coisas aí. Beleza. Então a gente viu uma proteína MIC, né? Vocês podem acordar e apertar a letra Q para mim de quit. Perdidos no meu Brasil, vou apertar a letra Q, hein? 1, 2, 3, apertei, quitou. Tá? Beleza? Apresentei então o MIC para vocês. Bom, muito bem. Deixa eu dar um clear aqui. Bom, eu estou seguindo uma aula que eu acho que eu coloquei aqui no chat, as anotações dela. Eu vou colar de novo para quem ainda não tinha chegado. Eu tenho um tutorial aqui que tem um pouco de teoria. Eu convido vocês a ler depois, tá? Porque eu não posso ler com vocês agora, que demora um pouco. Mas leiam lá, cliquem nos links para ver como é que é. Tem um pouquinho de teoria lá, nesse linkzinho aqui, que eu coloquei no chat para vocês. Mas então eu vou fazer um blast agora com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um blast, não daquelas 500 mil sequências na base de dados, para ver se tem MIC lá, entendeu? Eu não vou fazer 500 mil blasts para saber se tem MIC lá. Eu vou fazer como o Bioinformata faz, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o MIC
e vou dar um blast nas sequências de tumor, tá? Eu posso fazer isso, tá? Eu vou pegar o MYC e procurar nas sequências de tumor, tá bom? Ok, senhoras e senhores. Então, vocês vão escrever assim, Blastal e dar um espaço, tá? Blastol, né? É o nome do programa. Então, nós não rodamos programa na aula passada, nós vamos rodar um programa hoje. Quando você vai rodar um programa no seu computador, tem lá o File, tem o Edit, né? Configurações, na janela. Aqui não tem janela, cara, não tem como. É tudo linha de comando que a gente fala. Então, nós vamos conversar com aquele computador que está lá depois do banheiro feminino, né? E vamos falar para ele como que ele tem que fazer o blast, tá? Então, faz parte ainda da minha primeira aula, né, da aula passada, como comandar o computador. Então, você vai escrever Blastal, que é o nome do programa. O Blast, ele tem, opa, ele tem vários tipos de busca e, e a gente chama isso de programas, né? Qual é o tipo de programa Blast que você vai usar? Para eu falar para ele qual é o nome do programa que eu quero usar, eu uso umas coisas chamadas flags, bandeirinha, né? Flags, para passar os parâmetros para ele. Então, para eu passar o nome do programa que eu quero, eu vou escrever assim, "-p" e dar um espaço. Por que tem que dar espaço? Porque eu estou falando com o computador um monte de coisas. Então, eu falo assim, Blastal, "-p", e agora eu vou falar outra coisa para ele. Então, o programa que eu quero que ele use é o BlastP, tá? E dou mais um espaço aí, tá? Já falei qual que é o programa. Beleza. Agora, que eu vou falar para vocês qual que é o input, qual que é a minha sequência de entrada, tá? -i, dá um espacinho aí. Vocês não vão lembrar onde é que estava aquele mic, vão? Será? Vocês lembram onde é que estava aquele mic? Se vocês fossem bioinformata, vocês lembravam, tá? Então, se vocês forem trabalhar com isso, vocês vão ter essa habilidade de lembrar onde é que estava aquele mic lá. A gente consegue decorar, tá? Ele estava em /home, vai comigo. Eu tenho que contar para o programa aonde é que estava aquele mic, tá? Porque senão, lá no banheiro feminino, como é que ele vai descobrir o que, que eu quero usar como input? Então, você coloca lá /home, /h, tá? Coloca aí /home. Agora está na pasta treinamento, isso vocês lembram? E lembram que tem que colocar TRE, né? TRE. Isso aí vocês lembram, né? Enquanto eu estou falando, vocês vão lembrando, né? Tinha uma pasta lá que era Blast Aula. E eu falei para usar o BL, porque tinha uma coisa que começava com B. BL, tá? Agora vocês esqueceram, mas estava dentro dos FASTAs, com F maiúsculo, né? FASTAs, né? FASTAs. Vocês lembravam que o mic.pep tinha também um mic.sec, né? Então, nós vamos ter que escrever assim, mic.p. Ele vai preencher PEP agora, né? Porque o outro é SEC, esse é PEP, tá? Então, esse aqui é o nosso input, tá? É essa sequência de mic que eu mostrei para vocês. Ela vai rodar um blast contra o tumor. Beleza. Tem alguns de vocês que até lembram onde é que está o arquivo de tumor, né? Aposto que tem alguém aí que já sabe mais ou menos, mas vai comigo lá. Então, eu vou apontar para ele agora qual que vai ser a database dele. O Blast ele precisa do input e da database. Então, como é que eu falo? Blast, lá no banheiro feminino, Blast, eu coloco assim, -d de database, tá? -d de database, beleza? -d de database. Agora eu vou ter que apontar a database, né? Tava lá no /home, /h, vai comigo aí, hein? Tá? Vocês lembram que estava na conta treinamento, né? TRE, isso vocês lembram, né? Lembra que também estava na mesma pasta Blast Aula, né? Lembra, ó, BL, tá?
vocês já estão virando o Binformata, né? O Binformata lembra onde estão as coisas, porque ele usa um monte de arquivo, cada um num lugar, né? Blast Aula. Estava dentro do 454 data, não era? Do sequência de 454, a 454 data e o tumor.sec, né? Só colocar a letra T que ele vai. Dá um espacinho para mim, por favor, porque ele não dá sozinho, beleza? Está escrito no tutorial que eu não mostrei para vocês por economia de tempo, as coisas que eu vou falar para ele aqui agora, tá? Eu vou falar para ele usar 20 processadores para cada um de nós. É com menos A, né? E escreve 20. Miguel, tem espaço entre o menos A e o 20? Tem. Miguel, tem espaço entre o menos e o A? Claro que não, senão ele vai entender duas coisas separadas, entendeu? É para ele entender menos A, né? Então, olha aí se você não está dando espaço entre o menos D, entre o menos I, não é para dar espaço, né? Porque é menos A. Menos A, 20. Agora, eu vou querer desligar um filtro que o Blast tem, porque quando ele faz comparações, as regiões que são repetitivas de uma sequência, por exemplo, AGA, 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 ele mascara. Mas quando eu quero buscar coisas idênticas, né? Eu quero buscar o Mickey no transcriptoma lá, eu não gosto desse filtro, eu desligo ele. Para desligar o filtro é -F espaço F grande, tá? Menos F grande, espaço F grande. O primeiro F é de filtro e o segundo F é de falso, né? Falso ou verdadeiro. O verdadeiro em inglês seria true, né? Então, menos F falso. Beleza. Agora, eu não quero que ele escreva para mim porcarias. Então, eu vou colocar um limiar de valor de evalue. Evalue, vocês aprenderam comigo lá na aula de Blast, é a chance que ele tem de achar alinhamentos ao acaso. Eu vou colocar um número pequeno aqui e eu vou falar isso para ele através da flag "-e", tá? "-e", "-e". Menos E, dei um espacinho. Agora, eu vou escrever um número em notação científica, tá? Eu preciso que vocês prestem atenção. Não adianta só olhar na tela. Eu vou escrever 1E menos 10. Eu não vou usar a letra L, não. É 1 mesmo. Quando eu escrevo 1E menos 10, significa 1 vezes 10 elevado a menos 10, tá? 1 sobre 10 milhões, tá? Então, você vai escrever assim, 1 é menos 10, tá? Não vem falar comigo que você não sabia isso, porque isso é notação científica, no Excel é assim que escreve 10 a menos 10, tá? 1 é 10 menos 10, notação científica. Muito bem. Eu acho que eu já fiz tudo, agora só o output, né? Menos O, eu vou escrever assim, saída MIC, tá? Sair da MIC. Beleza? Ok, senhoras e senhores, tempo para vocês chegarem até aí. Quem chegou até o menos O sair da MIC, por favor, pode dar um enter aí, bacana. Eu estou esperando aqui para dar enter para o seu último, só porque às vezes alguém precisa copiar alguma coisa, mas vou dar meu enter aqui, né? Beleza. Agora dá um LS, dá um LS. O LS vai mostrar que apareceu sair da MIC. Olha que coisa interessante. Você já sabe que programa que eu vou usar para poder ver o arquivo sair da MIC, né? Fala para mim aí, qual que é o programa que eu faço para ver o arquivo lá no ICB? Como é que eu faço para ver um arquivo lá? Que programa que eu uso aqui para mostrar o que tem nesse sair da MIC? Hein? Grilos do meu Brasil. Que programa que eu vou usar agora? Fala. Hum? Eu vou dar um less. Eu vou dar um less, ó. Less, tá? Apenas a letra S me basta. Less, sair da MIC, tá? Beleza? Muito bem. Juro para vocês que o que está saindo escrito aqui
é muito parecido com o que está escrito lá no Blast que a gente faz na internet, tá? Tem o nome do programa, a referência do trabalho para citar. A query é como ele se refere ao nosso input. Lembra daquele GI 7177 lá? É o Mickey, né? O Mickey Pro tem a query. Se a gente for baixando com a setinha aqui, ó. Ups, o que eu fiz aqui? Ah, eu fiz errado. Eu esqueci que é tumor. Meu Deus do céu, eu fiz errado. Não vou apagar a gravação, mas eu fiz um blast errado aqui. Que bom, vou ter que fazer de novo. Não prestei atenção no blast certo. Ele não achou nada, porque também fiz burrice aqui, né? A sequência que eu mandei como query era de proteína e eu busquei num transcriptoma. Miguel, transcriptoma não é proteína, então não tem que usar BLAST-P, né? Fiz errado, foi uma pena. Pelo menos eu treinei digitação com vocês, né? Que bom. Aperta a letra Q aí para sair do LES. Aperta a letra Q. Muito bem. Eu acho que vou aproveitar e explicar para vocês que tudo que você fez no computador está gravado na história dele, né? Ele sabe tudo que você digitou. Então, se você apertou a letra Q, se você der a flechinha para cima, presta atenção na minha tela. Quando eu clico na setinha para cima, olha só, um clique mostrou que eu digitei sair da Mickey. No segundo clique, ele mostra que eu tinha digitado LS. Eu estou subindo com a setinha para cima, tá? Eu cheguei na própria linha de Blast. Façam isso para mim, tá? Ó, setinha para cima, pá, pá, até você chegar na linha do Blastol, tá bom? Eu vou trocar umas coisas aqui e vou aproveitar para ensinar vocês que a gente pode trocar coisas de uma linha de comando já escrita, tá bom? Vai ser um outro ensinamento de Linux aqui, beleza? Então, se vocês estão com essa linha de Blast aí, todo mundo, quem não está, reclama. Nós vamos trocar duas coisas aqui, tá? A gente vai trocar o nome do programa para BlastN e nós vamos trocar o mic.pep para mic.sec, tá? Que é a sequência de nucleotídeos dele. Então, vem comigo aqui, ó. A gente vai dar ré com a setinha do teclado, assim, ó. Estou indo bem devagarzinho para dar ré. Eu estou indo até o mic.pep ali, tá? Estou indo até lá, tá bom? Estou indo devagarzinho, mas vocês sabem que eu estou indo lá no mic, tá? Tudo o resto fica igual, tá? Não sei porque eu achei que eu ia usar aminoácido bem agora. Ó, eu paro depois do PEP, depois PEP eu fico lá. Aí, nos nossos teclados, quando acaba os números, né, tem aquela tecla de ir para trás, assim, de apagar para trás. Eu gosto de usar ela assim. Então, eu parei atrás do PEP aqui e eu vou apagar a letra P, a letra E e essa letra P, e eu vou colocar uma letra S, tá? Eu podia estar matando, podia estar roubando, eu podia escrever sec aqui, tá? Mas como eu sei que tem um mic.sec lá, eu vou apertar o tab nesse momento, tá? Não se atrapalhem, olhem na minha tela, tá? Eu apaguei PEP, pus um S e vou apertar o tab. Olha o que ele vai fazer. Ele escreveu sec ali, confirmando que ele está colado comigo, tá? Beleza? Então, eu troquei o peptídeo por sequência de aminoácidos, ponto .sec. Agora, eu vou lá naquele BLAST-P e eu vou trocar para BLAST-N, tá? Vai comigo, ó. Tô indo lá. E desculpem a nossa falha, mas pelo menos eu tive a oportunidade de mostrar para você como é que funciona a setinha e tudo, né? Olha, eu paro depois do P, eu pego aquela
aquela flecha de apagar que fica depois do número 90890 lá, aqui apago aqui, ó, tá? E eu coloco N, tá bom? Blast N. Bom, agora um outro ensinamento, né? Eu preciso pegar esse cursor e levar lá até o fim? Não precisa não. É só dar Enter do jeito que tá e ele vai rodar o Blast para nós, tá? Alguém precisa de algum tempo? Eu troquei Blast P por Blast N e mic.pep por mic.sec, tá? Pode olhar aí, última vez. Vamos dar Enter? Dei Enter aí. Agora sim, dá um LS, dá um LS, tá? Ele escreveu aquela saída mic lá, sobrescreveu, né? Então, nós vamos dar um less na saída mic lá. Less, só o S, ó, vai devagar, escreve less, espaço, coloca só o S e tabula, tá? Aí ele vai dar um less na saída mic, tá? Pronto, agora sim, desculpem a nossa falha passada, mas agora ele fez uma busca ele fez um blast com o mic. Vamos ver quantos hits ele achou lá no database de tumor? Ele falou agora que ele usou o MIC como query e a database de tumor com 510.703 sequências. Vocês estão vendo aí na de vocês também, né? Beleza? E ele procurou, e aí, quando a gente vai na setinha para baixo, ele vai mostrar uma tabela, né? Essa minha tabela ficou desformatada, eu vou abrir um pouquinho a minha tela aqui para vocês poderem ver a tabela, tá? Aqui está a tabela. Beleza? A tabela mostra os transcritos que ele pegou lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 transcritos, né? 6 RNAs lá naquela coleção de 510.000. Ele achou 1, 2, 3, 4, 5, 6 que alinharam com o MIC, né? Aqui está o valor do score, o valor do evalue. Vocês viram que tudo evalue menor que 10 a menos 10, porque eu limitei, né? Entendeu? Então, eu tenho meu primeiro resultado. Qual que é a expressão do MIC numa base de dados de 510.000 sequências? 6, tá? 6 RNA são de MIC. Os outros 510.000 são de outros genes, tá? Beleza? Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar gene por gene e fazer um blast? Não, 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 não. Agora eu vou mostrar para vocês como o Bioinformata trabalha, tá bom? Beleza. Então, se você continuar aqui assim para baixo, você vai ter a resposta do primeiro transcrito que ele pegou, que é o 319502, tá? Ele mostra aqui o alinhamento da query, que é o seu MIC, com o sujeito da sua busca, né? Subject, que é o transcrito que ele encontrou, e mostrou o alinhamento aqui, olha que bonitinho, o alinhamento do primeiro. Já já vai aparecer o do segundo, ó, o segundo cara, como tá o alinhamento, ó, perfeitinho, tal. Vamos ver o terceiro, se tá bom também. Esse já é o terceiro cara que ele pegou. Era meia dúzia, né? Tá vendo que em alguns lugares assim tem erro de sequenciamento, então tem uma outra base diferente, né? Assim, porque errou no sequenciamento, tal. Beleza. E aí tem mais uma aqui, tal, e tarará. Muito bem. Como é que a gente sai do programa LES mesmo? Como é que eu quito isso aqui? Aperto a letra Q. Pá. Bom, eu não peguei as sequências de tumor e fui fazendo blast delas. Eu peguei a sequência de MIC e fiz o blast no tumor. Por favor, dá um zoom out e entenda que eu estou fazendo o contrário. O Bioinformata trabalha ao contrário. Ele pega as sequências que ele sabe o que são e olha lá se tem ela. Tá? Muito bem. Alguma dúvida até agora do que nós fizemos aí, que nós encontramos meia dúzia de transcritos para o MIC? O MIC é um proto-oncogene regulatório, não tem muito transcrito para ele, tá?
Se eu fosse dar uma aula mais longa, eu faria com gene da via glicolítica, faria com a P53 para mostrar que não tem P53 lá. Eu vou fazer logo com todos os genes humanos. Nós fizemos esse experimento com o Mickey. A gente viu que tem 6. E se eu pegar todos os genes humanos e fizer um blast no tumor, quanto será que tem de transcrito para cada um? Quero que vocês entendam isso, tá? Eu fiz com o Mickey, agora eu vou fazer com todos os genes humanos, tá? Beleza? Vamos lá. Muito bem. Bacana, senhoras e senhores. Então, agora, em vez de usar o Blast, eu preciso usar um programa chamado Mega Blast. Mas, em vez do nosso input ser o Mickey, eu quero apresentar para vocês o input que nós vamos fazer agora, tá? Beleza? Vocês estão conseguindo digitar e acompanhar aí, meninos? Fala lá. Estão conseguindo fazer até aqui? Tá dando para acompanhar sim, Tá professor. dando para acompanhar sim. Beleza, beleza. Então, eu vou só fazer um breakzinho aqui para mostrar para vocês os genes que a gente vai usar. Dessa vez eu vou usar o programa CAT para jogar na tela, tá? CAT, dá um espacinho aí, CAT, né? Dá um espacinho. Acompanha, eles estão lá na pasta treinamento, Blast Aula também, só que está em outro lugar, tá? Então acompanha cat/home, tá? Só o H. Vocês já estão craques nisso, né? Eu fico explicando aqui, vocês já digitaram TRE aí, né? Que é da conta treinamento, tá? Tá no Blast Aula também, BL, tá? Beleza? Vê, vocês já aprenderam coisas na aula passada que vocês estão usando hoje, né? Que é usar esse tabulador, tá? Agora, se eu não me engano, tá numa pasta chamada CDS com o C maiúsculo, tá? CDS é como é que a gente chama a sequência codificadora. A gente chama na bioinformática de CDS, Coding Strand, é a parte codificadora do RNA, tá? A codificadora, CDS. Então, coloca um C maiúsculo para mim e aperta o tabulador para ver se é CDS mesmo. Beleza. E aí, o arquivo eu sei, porque eu sei o nome do arquivo, é hsapiens.nuc. Então, coloca só um H e vamos ver se ele vai. Foi, tá? hsapiens.nuc. Beleza. Bom, eu vou fazer como na aula passada, porque é a segunda aula de vocês comigo, eu vou jogar na tela esse arquivo aqui, tá bom? Eu vou deixar ele passar aqui, vocês fiquem olhando mais ou menos como ele é, tá bom? Pode dar Enter aí, vamos ver esse arquivo aqui na tela, tá? Ele vai passar inteirinho aí, vocês estão vendo um sinal de maior passando ali no comecinho, quase que não dá para ver, porque ele está em vermelho, eu acho. Não, não está em vermelho não. Vou ver se a gente aguenta aí até o final. Olha, foi até o final, né? Para vocês também. Ele terminou com os arquivos de tRNAs, tá? Mas se você olhar lá para cima, tem outros genes, tem muitos genes lá. Então, eu quero saber quantos genes tem aí. Como é que eu faço? Eu vou contar quantos sinais de maior tem, tá? Beleza? A gente já fez isso na aula passada, mas estou recordando com vocês. Mas a gente já fez isso nessa aula de hoje, que é virar flechinha para cima, né? Setinha para cima. Faça uma setinha para cima aqui, ó, para voltar aquilo que a gente já tinha digitado. cat/home/treinamento blastial cds h.sapiens.nuc. Beleza. Coloca um pipe, quem não estava na aula passada, fica do lado da letra Z no maiúsculo da barra invertida. Chama pipe esse caractere aí. Um cano, né? Pipe. E aí, como que o Cat fez, que ele jogou na tela, a gente vai dar um grep no sinal de maior, tá? Escreve assim, grep e sinal de maior entre aspas, tá bom? Quando a gente faz isso, ele vai fazer o cat vai jogar na tela e o grep só vai separar as linhas que tem sinal de maior, tá bom? Vamos fazer o dar um enter para ver aqui. Ele está vendo só as linhas que tem sinal de maior, tá?
você vê que o arquivo acabou com os transportadores, mas de baixo para cima tem o citocromo B, NADH desidrogenase, né? Tem muitos genes aí. Agora a gente vai fazer flechinha para cima, façam comigo a flechinha para cima, e vocês vão adicionar aqui com espaço menos C, tá? Menos C significa que não é para o grep mostrar as linhas, é para o grep contar quantas linhas tem sinal de maior, tá? Então, vamos lá, e aí vocês vão ver que a gente tem 25.748 genes, tá bom? Num banco de dados curado, não tem mais do que isso. Isso aí seria todos os genes humanos, tá? 25.748. Então, o que eu proponho para vocês é pegar esses 25.748 e fazer um blast, igual a gente fez para o Mickey, tá? Em vez de fazer só para o Mickey, a gente vai fazer para os 25.748, tá? Os genes que não tiverem transcrito nenhum, não vai alinhar. O Mickey alinhou 6 vezes, vocês lembram, tá? Um gene muito expresso chega a alinhar até 1000 vezes, beleza? Um gene medianamente 50 vezes e assim vai. Nós vamos conseguir fazer isso com um único programa, tá? Então, por isso que eu convidei vocês para vir para cá, para essa aula hoje, para mostrar para vocês o poder da bioinformática. Como que eu ia fazer 500 mil blasts para ver quantos MIC tinha lá? Não tem jeito. Então, eu peguei o Mickey, fiz um blast, deu 6 transcritos para ele. Agora, eu vou pegar esses 25.748 e vou fazer 25.748 blasts em 500 mil sequências com vocês. Nesse momento, vai dar uns 5 minutinhos para fazer, tá? Então, vamos lá. O programa, eu vou dar até um clear aqui só para ficar mais para cima para vocês, tá bom? Beleza. Eu mostrei o input vai mudar agora, só que o nome do programa vai mudar. Megablast, tá? Vocês não estão vendo meu tutorial aqui na Biodados, mas eu vou colar dele porque eu preciso. Para não esquecer a linha do Megablast, eu vou dar uma colada aqui. Tem lá a anotação com KO Megablast, eu estou copiando aqui, beleza. Se vocês clicarem naquele link que eu pus no chat, tem uma página cor de laranja, e lá para o final está escrito assim, Megablast -i, tá? Então, assim, Megablast, beleza. Então, assim, vamos lá colocar Megablast, o programa. Agora a gente vai falar para ele o input do Megablast, tá? -i, tá? Não tem que fazer assim, blastar o "-p", é Megablast, o programa. Qual que vai ser o input? O input vai ser esses 25 mil genes que, como eu falei da ratazana, vocês têm que lembrar onde é que estava aquele h.sapiens.nuc, né? Vai comigo aqui que eu recordo para vocês. /home, né? /tre, tá? Vocês estão entendendo que vocês estão comandando um computador lá na Federal, né? /treinamento, /blastaula, BL, né? CDS, né? Com C maiúsculo. C maiúsculo, tá? E h.sapiens.nuc, tá bom? Acho que vocês já pegaram aí que eu estou digitando só as primeiras letras, né? /h, /tre, /bl, /c maiúsculo, /h, e eu tenho o input. O database, vocês já estão carecas de saber que é aquele do tumor, né? Então, vai ser -d, que é o database, tá bom? E aí a gente vai tentar lembrar onde ele estava. /home, né? /tre, né? /tre, né? Vocês estão sacando. Blast aula, que é BL, né? Vocês lembram que era 454? E de tumor, né? Tá? Dá um espacinho para mim aí, por favor, para ficar a próxima instrução. Beleza, beleza.
Eu vou fazer igual está lá naquele tutorial para não ficar diferente. Menos D maiúsculo e o número 3, que pode dar um espaço. Esse comando menos D3, ele pede para o Blast fazer uma saída diferente daquela que eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar a saída depois para vocês. É uma saída tabulada. O Binformata, ele não usa aquela saída com aqueles alinhamentos que eu mostrei, porque ele não tem que ficar olhando. Ele coloca todo aquele resultado numa tabela, tá? E para eu falar para o Megablast que eu quero uma tabela, eu coloco menos D3. Beleza? Beleza. Eu já tinha dado espaço. Vamos desligar o filtro de baixa complexidade também, porque quando eu quero alinhar uma coisa com ela mesma, eu não quero mascarar as regiões repetitivas, eu quero deixar valer isso. Então, menos Fão e dá um espaço, tá? Minha tela vai mudar aqui bem na hora do menos aqui, mas beleza. Vamos colocar 20 cores para cada um, vai ser menos A20. A minha tela tá. Eu posso até colocar a minha tela de um outro jeito para vocês verem o meu menos A, né? Pronto. Menos A20. Cuidado entre o menos e o A, não tem espaço, é menos A20. Isso significa que cada um de vocês vai usar 20 cores. Sei lá, os computadores de vocês devem ter 4 cores, 8 cores, né? Vocês vão usar 20 cada um. E é pouco. Quando a gente trabalha com informática, às vezes a gente pode usar 256, se quiser, tá? Lá na Sagarana tem uma das máquinas, tem 256 cores. Vocês vão usar 20 cada um, já é uma sensação de que estão usando bastante core, né? Primeira vez, muito bom. Em vez do Iveloy, o Megablast foi escrito por um russo, né? Eu conheci ele, chamado Sergei Shaverin. Ele colocou uns comandos que permitem que a gente corte pela similaridade entre as sequências. Quando a gente está com o genes e a gente tem o transcriptoma, às vezes o transcriptoma ele contém erros, né? Vocês viram naqueles alinhamentos, e é uma quantidade de erro até uns 3% de erro. Então, eu vou colocar menos P, que é a porcentagem de identidade, e eu vou aceitar qualquer resultado acima de 97, porque o transcriptoma não tem como sair 100% bem, entendeu? Então, coloca menos P 97, tá? E vocês lembram que tinha aquela coluna de score, né? É a primeira aula disso que eu estou falando para vocês, mas a gente costuma cortar scores abaixo de 80 para jogar fora. Então, o Sergei Shaverin colocou um parâmetro S, menos S, tá? 80. Então, qualquer score abaixo de 80, ele não vai nem escrever, tá? Então, é para a gente tirar as coisas ruins. E agora o último parâmetro é menos O, né? E vocês vão escrever um nome que no tutorial está escrito assim, mega keg, e aí vocês vão colocar um i comercial aqui no fim. Aquele do Sandy Júnior, né? Zezé de Camargo e Luciano, um i comercial, tá bom? É importante colocar o i comercial, porque senão o cursor vai ficar preso até o momento que o blast terminar, tá? Mas quando você joga para o background, ele vai dar para você um número que vai ser diferente do que vai aparecer na minha tela. Vai ser o PID, o Process ID, o número do seu processo na máquina, tá? Então, vocês podem dar Enter aí, né? O meu é o 52120, o de vocês é um outro número, né? E eu vou mostrar para vocês aqui um programa chamado Top, que ele mostra para nós que tem gente rodando lá, né? Tá vendo? O usuário BillFMG tá rodando lá, usando duas CPUs, só tem 3 rodando agora, só tem um rodando agora. Tá esperando só esse aí acabar, tá? Acabou, tá vendo? Beleza. Tem que apertar a letra Q para sair do top. Pronto. Deixa eu dar um clear aqui.
Dá um ls aí, vocês verem, vocês vão ver aí que vocês têm agora o arquivo megakeg, que é a saída, tá bom? Muito bem. Nós já estamos acabando a aula, indo para o final da aula, e vocês já fizeram o blast de 25.000 sequências contra 500.000 transcritos. Está nesse arquivo chamado megakeg. Vamos dar um les nele? Les, aperta só a letra M, tabula, les megakeg. Vamos dar uma olhadinha nesse megakeg. Bom, são 12 colunas. É um pouco difícil eu mostrar numa tela pequenininha. Ó, aqui deu, né? Eu sei que a letra ficou ridiculamente pequena para vocês, mas dá para ver que vocês têm 12 colunas aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Tem 12 colunas aqui, né? A primeira coluna é o identificador daquele gene da CDS, tá? Aqueles 25.000 genes. Tem um gene chamado 5701, esse 28, tal, nananã. Não tem ninguém repetido aqui. Tem o 8725 repetiu 2 vezes aqui, né? Olha só, tá? Muito bem. Então, a primeira coluna está escrito aqui, onde está escrito fields, né? É, ele explica para você o que é a primeira coluna. A primeira coluna é a query, o identificador daqueles 25.000 genes. A segunda coluna é o identificador do transcriptoma que alinhou, entendeu? Como se fosse o Mickey e os 6 carinhas. Aí depois tem identidade, blá, blá. Depois, na penúltima coluna, tem o Ivelo e o Score, tá? Seria aqui, ó, o Ivelo e o Score. Todos eles têm 12 colunas, tá? Pode ver que tem 12 colunas aqui. Aqui é o Ivelo e o Score. Aqui é o gene. E aqui é o transcrito, tá bom? Agora, para terminar a aula, eu vou fazer um tratamento desses resultados de tal maneira que eu vou contar quantas vezes esse 5701 aparece nesse arquivo. Eu posso dar um exemplo com 8725. O 8725, vocês estão reparando que ele alinhou com o transcrito. Cadê? A mostrar assim é tão ruim, né? Mas eu vou tentar. Não, eu vou ter que mostrar assim mesmo. Assim, com a letra pequena. Deixa eu tentar ir um pouquinho mais para cá. Assim. O 8725 foi visto alinhando com esse LCL 036346. Mas o 8725 foi visto também alinhando com o 036347. Tá? Beleza? Provavelmente ele alinhou mais vezes. Eu não tenho muito tempo para exemplificar, mas eu exemplifiquei com o Mickey, né? O Mickey é um desses caras aqui e ele alinhou 6 vezes. Esse cara aqui parece que alinhou 2 vezes. Então, eu vou pegar essa coluna 1 aqui, tá? E eu vou fazer um comando de computação aqui para contar quantas vezes cada um desses caras se repetiu aqui. Quanto mais vezes ele se repetir na coluna 1, mais expresso ele foi, mais transcritos ele tem, tá? Essa é a parte da biologia. Agora vamos para executar esse comando aí. Tá? Apertem a letra Q para sair. A aula está acabando. E então a gente vai pegar esse arquivo megakeg e jogar na tela. Você coloca assim, cat m para dar o megakeg, tá? Ele vai jogar na tela, coloca um pipe, beleza? Muito bom. As primeiras 4 linhas tinha um jogo da velha lá nelas. Eu vou ensinar para vocês um grep negativo. Me mostre tudo menos quem tem jogo da velha. Escreve assim, grep menos V e o jogo da velha entre aspas. E pode colocar um pipe aqui também de novo, tá? Então, são vários comandos que eu estou dando em seguida. Por isso que a gente chama na bioinformática de pipeline, uma linha de pipes. Então, com um programa eu faço outro, faço outro, faço outro. Isso que é o chamado pipeline, os procedimentos, né, em sequência que você faz. Então, quando eu faço grep menos v jogo da velha,
todas as linhas que tem em jogo da velha, ele não mostra, mas ele mostra todas aquelas outras lá. Beleza. Agora, eu vou pegar e vou dar um cut menos F1, tá? Vou colocar um pipe e vou dar um less. Beleza? Então, faz comigo aí, cut, de cortar, menos F1, né? Eu vou puxar minha tela para vocês verem o menu menos F1, pipe less, tá? Com isso, ele vai pegar a coluna 1 e vai dar um less, tá bom? Ó, eu vou dar um enter aqui assim, tá? Ele pegou todo mundo que está na coluna 1. Se eu descer aqui, quem sabe eu vejo um cara muito repetido aqui, não sei se eu vou ver, né? Tá meio misturado a ordem, né? Eu vou ensinar para vocês um comando que coloca esses caras em ordem, tá? Eu vou ensinar um comando para pôr eles tudo em ordem, tudo certinho, beleza? Belezinha? Então, até agora, nesse comando, eu fico só com a coluna 1. Tirei as linhas de jogo da velha e estou com a coluna 1, tá? Apertem a letra Q comigo, por favor, e flechinha para cima para voltar aquilo que eu já escrevi, tá? Flechinha para cima. Agora eu vou tirar o less porque eu quero colocar mais coisas, tá? Tirar o less aqui, tá? E eu vou escrever assim, sorte. E eu vou colocar o pipe less aqui, tá? Beleza? Tá acabando já. Então, olha, eu tô jogando na tela o MegaKeg, tô tirando as linhas com o jogo da velha, tô pegando a coluna 1 para ver quem tá mais repetido. Tô dando um sorte, que isso aí tem no Excel, né? Se o Excel tiver em inglês, está escrito a sorte, né? Que é para alinhar eles lá, ordenar, né? E aí, les. Então, vocês vão ver aqui que ele demora um pouquinho, mas ele ordenou, tá? Vocês podem ver aí que esse gene 10.006, ele é bem repetidinho, né? Olha lá, o 10.006, ó. 10.007 também, ó. 2010 também, tá vendo? Miguel, não tem o jeito da gente contar quantas vezes cada um desses aí apareceu? Tem. Ó, 2011. Vocês estão entendendo a biologia, né? Vocês, numa aula de 100 minutos, vocês analisaram 25 mil genes, né? Que eu dei para vocês, as CDS. Vocês já sabem quantos transcritos cada um desses 10.000 tem, tá aqui. Só falta aprender a contar, né? Tá? Nós vamos contar, vamos fazer mais 2 passinhos aqui e vamos contar, tá? Nós vamos querer contar quantas vezes o 10.011 aparece, porque é a transcrição dele. Vocês lembram que o Mickey apareceu 6 vezes, esse 10.011 dá para contar na mão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? 13. O Mickey tinha 6, esse cara tem 13. Beleza. Vamos apertar a letra Q para poder sair daqui. Aperta a letra Q aí, gente, Q. E agora coloca a setinha para cima para repetir isso daí, tá? Eu apertei letra Q e fiz flechinha para cima. Claro que eu vou tirar esse less e vou colocar alguma coisa. Me acompanhe. Vou tirar o less, tá? E aqui eu vou escrever unique. Eu podia estar matando, podia estar roubando, podia dar um less agora, mas o Unique vai pegar aqueles 10.011 e vai mostrar ele uma vez só. Mas se eu colocar a flagzinha "-C", ele vai contar quantos de cada um tem, tá? Então coloque Unique "-C". Ele deixa aqueles caras únicos, mas ele coloca um número para quantos que tinha dele, tá bom? Vamos colocar um pipe less aqui. Vamos fazer agora, então. Vocês estão vendo lá, né? Joguei o MegaKeg na tela, tirei o jogo da velha, peguei a coluna 1, ordenei, fiz o unique "-C e estou dando um less para mostrar. Lá vai ele lá. Olha só que coisa interessante, tá? A gente tinha contado 13 no 10.011, né? Tá vendo ele aqui, ó, com 13, ó, a gente tinha contado 13. Vamos ver se tem alguém com mais do que 500? 100. Olha, cara, chama um cara aqui com 919 transcritos, né? Deve ser uma proteína ribossomal, tá? Não é nada muito assim.
Vamos lá, tal. Beleza, beleza. Bom, senhoras e senhores, a aula podia estar acabando aqui, mas eu sei como ordenar pela coluna 1, tá? Colocar os números maiores lá para cima, tá bom? Vou explicar para vocês um comandinho que coloca pela coluna 1, tá? Ordena pela coluna 1, tá bom? E vocês estão vendo também que, eu não sei se vocês já viram isso, quando você grava faixas de um CD numa pendrive, ele numera assim, 1, 10, 100, depois ele coloca 2, 20. É porque ele está ordenando, mas está ordenando como string, como letras, né? Eu vou explicar para o programa, para o computador, que eu quero que ele ordene numericamente. Então, ele vai colocar, eu quero ordenar por essa coluna aqui, pela primeira, mas eu tenho que falar para ele que é numericamente, tá? Então, eu vou falar essas coisas num comando um pouco complicado, mas não tanto. Aperta a letra Q, coloca para cima aqui, tira o less, tá? Aí você vai dar um sorte pela menos K1, tá? Menos K1. Você vai adicionar a informação de que é número, menos N, né, que é numérico, e menos R, que é recursivo, que é do maior para o menor, tá bom? E vai dar um pipe less, tá? Menos K1, menos N, menos R, pipe less. Então, olha, essa linha. Peguei o megakeg, joguei na tela, tirei jogo da velha, peguei a coluna 1, ordenei, fiz único com menos C, fiquei interessado pela coluna 1, então estou dando sorte pela coluna 1, né? Falo que eu quero numérico, né? E falo que eu quero do maior para o menor e dou coisa aqui e lá vai ele, tá bom? Então, senhoras e senhores, numa aula de menos de 100 minutos, vocês pegaram os genes, 25 mil genes, fizeram o BLAST num transcriptoma e já sabem aqui, para cada um desses genes, qual a expressão deles, né? Nós estamos mostrando os mais expressos. O HSA 6728 alinhou não com 6 transcritos como o MIC, mas ele alinhou com 1375. O segundo gene mais expresso foi o 6206, que alinhou com 1299. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. O décimo gene alinhou com 94 transcritos, é o tal de HSA 9232, tá? Bom, você já tem um resultado muito interessante. Vocês conseguiram ver a expressão de 25 mil genes num transcriptoma de 510 mil transcritos, né? Numa aula de menos de 100 minutos, controlando um computador servidor que fica lá na UFMG, né? Na Central de Informática, Central de Processamento de Dados de Alto Desempenho, CEPAD, e tem o resultado. Na disciplina de bioinformática, eu ensino como colocar isso num banco de dados, mas isso daí já é um procedimento um pouquinho mais complicado para a gente fazer aqui, né? Requer 2 aulas, mas a gente consegue analisar a expressão gênica em todas as vias bioquímicas para ver quem está mais expresso, quem está menos expresso, com comandos de banco de dados, né? Então, mas isso já deu uma ideia para vocês mais ou menos do poder da bioinformática, né? Como que vocês iam fazer 510 mil blasts para saber quem que era quem, né? Então, esse exercício mostra bem como que o bioinformática trabalha. É o dia inteiro com essas letrinhas, com esses terminais, com esses comandinhos, um monte de outros comandos, mas ele consegue responder perguntas assim, né? Você quer saber quanto foi transcrito e tal. Então, só para não deixar vocês assim no vazio, eu vou pegar esse HSA 9262 e eu vou dar um grep para tentar ver quem que ele é, né? HSA 9232, tá?
esse aqui, tá bom? HSA 9232. Então, eu vou pesquisar só ele, porque só com banco de dados eu conseguiria saber quem é todo mundo. As aulas estão até lá, se vocês não quiserem fazer, vocês podem pelo menos assistir elas, né? Que é a aula seguinte que a gente dá disso daqui. Mas eu vou pelo menos pegar esse 9232 para ver quem era ele, por que que ele tem essa expressão tão alta no tumor. Apertem a letra Q, por favor. Apertem a letra Q. Então, eu vou ter que dar um grep, mas para dar um grep, eu tenho que dar um cat naquele arquivo de CDS, né? Me ajuda aí, cat barra home barra TRE barra BL de Blast Aula. Lembra, se quer trabalhar com bioinformática, tem que lembrar desses caminhos todos. CDS com C maiúsculo, né? h.sapiens.nuc, tá? Se eu apertasse Enter agora, ia aparecer aqueles genes todos na tela, mas eu vou colocar aqui um pipe, para o que aparecer na tela, ele vai dar um grep, vou abrir aspas, e eu vou escrever HSA, 9232, fecha aspas, tá? Então, vocês estão entendendo, né? Assim, um curso introdutório de Linux em 2 aulas, mas vocês estão entendendo que eu estou jogando aquele arquivo na tela e eu estou tentando mostrar a linha que tem o HSA 9232, tá bom? Então, apertei aqui e olha que coisa interessantíssima. Aparece o nome daquele gene, né? E ele é um gene muito interessante. É o gene PTTG1, também conhecido como Pituitary Tumor Transforming 1, né? É um gene que tem mais de 900 transcritos lá no tumor de mama, e então já é uma dica de por que que aquele tumor de mama está tumoral, né? Esse gene aí está sendo extremamente expresso e é um gene muito interessante. Claro que eu dou aula disso todo semestre, então eu sabia que esse 9232 era ele, né? Porque aqueles outros genes que estão para cima dele são todos genes bem sem graça, proteína ribossomal, proteína, né? São genes que são, claro, são genes estruturais, e é óbvio que tinha que ter muito RNA dele. Mas esse aqui não, esse aí é uma coisa que talvez esteja relacionada com o tumor, né? E vocês detectaram isso comigo numa aula de menos de 100 minutos, tá? Então, isso aí foi para ilustrar o poder da bioinformática. Na verdade, meninos, isso aí não é nada que eu mostrei para vocês, tá? Analisar 500 mil sequências é nada. Os transcriptomas que a gente analisa, eles têm 100 milhões de sequências, 200 milhões de sequências, tá? A gente usa outros programas e tudo mais. Na disciplina de bioinformática, se vocês colarem nela, vocês vão aprender a analisar RNA-seq, essas coisas e tudo mais. E é uma boa oportunidade de eu mostrar para vocês o que, que é a carreira do bioinformata, como ele trabalha, o que, que ele faz o dia inteiro, né? Ele toma café, fica sentado na cadeira, ele não precisa nem ter um computador muito poderoso para ele, os computadores estão lá no ICB, né? Você não vai usar, para fazer uma análise, você não vai usar bioinfo, você vai usar Sagarana, que é muito mais potente, né? Tem muito mais núcleos, tem muito mais memória, mas assim, como que usa Sagarana? Assim, exatamente assim, entendeu? Então, já dá para dar uma ideia para vocês de como que você consegue fazer muitas análises num tempo bem pequenininho, tá bom? Terminei com vantagem de 10 minutos aqui, ó. Vou parar aqui a minha gravação. Deixa eu ver assim.